O martelo do juiz soou como um trovão preso na minha garganta e o som ficou martelando na minha cabeça por dias, até virar uma memória física que eu não conseguia calar. Eu lembro do frio do banco de madeira sobre minhas mãos, do cheiro do papel novo daquele processo e do som abafado de alguém virando uma página como se decidisse meu destino. Depois de 15 anos cuidando deles, ela apareceu na minha porta em plena tarde de verão, apontando o dedo como se eu fosse a culpada de alguma traição. Eu tinha um envelope com uma verdade que ela jamais imaginou, e naquele instante soube que aquilo mudaria tudo. Se inscreve e conta nos comentários de onde você assiste. Quero saber até onde chegam essas histórias. Sou Maria Oliveira, tenho 62 anos e nunca imaginei que lutasse no tribunal contra minha própria filha. Ela os deixou quando Matheus tinha 2 anos e Sofia tinha apenas 8 meses. Eu os criei, os eduquei e paguei as consultas quando ninguém mais apareceu. Hoje ela voltou me acusando de tomar uma herança que ela diz ser só dela. Mas antes de contar tudo, deixe seu comentário. Depois eu explico por que ela voltou e o que havia dentro daquele envelope amarelado. Quando Juliana saiu de casa na primavera de 2006, não disse que voltaria. Era uma mulher de 20 e poucos anos com um bebê no colo e uma mala que mais parecia promessa vazia. A cena daquele dia ainda está gravada nas minhas mãos, como se eu pudesse sentir a textura da alça da bolsa que ela deixou para trás. O vento batia nas cortinas, cheirava a café velho e tinta de parede recém-passada, e os olhinhos de Matheus buscavam algo que só a mãe poderia dar. Eu nem sabia direito como segurar os 2 filhos dela, o peso do bebê e o do menino de colo, a respiração curta de quem devia responder por 2 corações. Fiquei horas tentando lembrar a última vez que a ouvi rir sem pressa, a última vez em que falou dos sonhos dela. Procurei na delegacia, perguntei nas estações, falei com a vizinha Ana, que morava do outro lado do muro, e com o João da padaria, que sempre tinha uma notícia. As cartas que mandei voltaram sem endereço. Não era só a dor do abandono, era a responsabilidade que veio calada, como um cobertor volumoso que cobre toda a casa durante a noite. Naquela época, Matheus tinha calos nas mãos antes da idade, Sofia tinha uma tosse que não passava, e eu ia sozinha ao posto de saúde explicar que aquela criança era neta minha, que eu assumia. As primeiras noites sem sono foram longas, cheias do som de mamadeira sendo aquecida, do cheiro de talco e da sensação constante de que algo me puxava de dentro. Minha vida de criada improvisada começou em quartos apertados e cozinhas que serviam de escritório. Trabalhei na fábrica da esquina, costurei de madrugada, vendi bolos na igreja e dependi de favores de pessoas como a professora Cláudia e a enfermeira Marta. Cada centavo economizado ia para a consulta de Sofia ou para um caderno novo de Matheus. Os vizinhos me ajudavam nos primeiros meses. A Ana dava roupas, o Joaquim emprestava ferramentas para pequenos serviços e a diretora da escola, a professora Cláudia, aceitou que Matheus fosse matriculado mesmo sem certidões completas. Há uma foto deles no álbum, Matheus com o cabelo embaraçado e os olhos espertos, Sofia encolhida no colo e sorrindo com dentes que ainda não tinham espaço inteiro. Do ponto de vista prático, eu aprendi a fazer tudo ao mesmo tempo, lavar, cozinhar, buscar, pagar conta. Do ponto de vista emocional, aprendi a perdoar uma vez por dia só para não enlouquecer. Havia noites em que eu recitava histórias sentada no batente da janela, sentindo o cheiro do café que esfriava na cozinha e o som distante de carros passando, como se o mundo continuasse girando apesar do meu esforço para segurá-lo. Quando Matheus precisou de fisioterapia por causa de um problema na coluna, liguei para o médico do posto, o Dr. Renato, e conversei com a psicóloga da escola, a doutora Helena, que fez relatórios explicando a situação afetiva das crianças. Esses relatórios, naquela época, foram só papel, mas muito mais tarde se tornariam provas. Juliana não era uma pessoa má quando partiu, era cheia de feridas e promessas quebradas, e isso mudou a forma como eu via a nossa relação. Minha filha cresceu numa casa cheia de gritarias, um pai que ia e vinha e uma mãe que se perdeu nas noites. A infância dela foi curta em termos de segurança e longa em termos de instabilidade, e isso a empurrou para decisões erradas. Aos 16, tentando buscar independência, trocou a escola por empregos temporários e depois por companhias que não tinham a ver com o futuro. Ela me pediu para ficar com as crianças com a voz quebrada pela culpa, e eu aceitei. Nesses parágrafos, é necessário dizer que Juliana estudou sim, mas de forma intermitente. Trabalhou como caixa num supermercado por anos e depois sumiu.
Quando voltamos a nos falar anos depois, ela me contou sobre perdas, sobre viciamentos, sobre noites na casa de abrigo e eu escutei como o coração partido. Havia coisas em que eu acreditava ser apenas cicatrizes, outras eu decidi enterrar para que as crianças pudessem crescer sem carregar o fardo da mãe. Isso me fez mama e pai ao mesmo tempo, um papel de proteção que me consumiu e ao mesmo tempo me deu propósito. Os anos de criação foram uma sucessão de pequenas renúncias que ninguém registrou em cartório. Mateus cresceu com meu perfume impregnado nas roupas, com meus conselhos das tardes de domingo sentados na varanda da casa da frente, com bolos queimados e festa de aniversário simples. Sofia aprendeu a desenhar em folhas soltas e ganhar medalhas em concursos da escola da professora Cláudia. E eu me orgulhava. Montamos um envelope amarelo com cópias de contas pagas, atestados de consulta e bilhetes escolares, e eu guardava cada papel como se fosse parte de um diário de proteção. A tensão aumentou quando ela alegou que havia uma herança que a tornaria apta a prover os filhos e que minha permanência na casa frustraria seus direitos. Roberto me explicou a diferença entre guarda provisória e guarda definitiva e que eu poderia solicitar tutela provisória em caráter de urgência para proteger os netos durante o processo. Havia prazos, audiências e a necessidade de testemunhas. O vocabulário jurídico, apesar de funcional, parecia frio. Eu preferia falar de receitas de bolo e das noites de febre quando implorava para que a verdade do afeto valesse mais que o registro em cartório. Começamos a investigar. Chamei o detetive Carlos porque precisava entender as motivações além das palavras. Carlos trouxe telefones, registros bancários e uma habilidade prática de colocar peças soltas em ordem. Ele descobriu transferências suspeitas feitas por Juliana anos antes, saques que coincidiam com períodos em que ela alegava estar em tratamento e conversas com uma pessoa chamada Renata que parecia financiar uma casa nova em outra cidade. Encontramos também uma gravação parcial de uma ligação, onde Juliana mencionava um testamento que poderia alterar a situação financeira da família. A gravação tinha aquela qualidade abafada de telefone velho, um zumbido de fundo e uma voz que se diplomava entre o arrependimento e a expectativa. Havia extratos que mostravam pagamentos de uma quantia considerável feitos a uma conta que não parecia pertencer a um familiar direto. Em contraste, os meus comprovantes de pagamento de consultas, transporte e inscrições escolares eram discretos, pequenos gestos que não fariam ninguém se apaixonar por números, mas que davam suporte a uma verdade. Para que tudo ficasse documentado, fizemos uma linha do tempo, com datas checadas e testemunhas identificadas. A vizinha Ana confirmou que Juliana sumiu durante 3 meses. A professora Cláudia lembrou que Mateus chegou à escola sem mãe e com o caderno rasgado. E o médico Renato atestou que as consultas de Sofia foram pagas por mim. No tribunal, o clima tinha cheiro de madeira polida, café frio e papel processual. A audiência começou com a voz firme do juiz Estevão pedindo calma. Testemunhas subiram à tribuna. A professora Cláudia falou sobre a evolução escolar de Mateus e sobre como a presença da narradora foi crucial para a estabilidade emocional das crianças. A vizinha Ana descreveu as noites em que ouviu choro vindo da casa e o amigo Paulo lembrou de concertos que eu paguei para manter a casa habitável. Juliana teve sua vez no banco das testemunhas e falou com uma mistura de arrependimento e frieza. Mateus se sentou ao meu lado segurando minha mão e Sofia escondeu o rosto por um instante. O juiz leu trechos do envelope amarelo que tínhamos preparado, relatórios médicos, recibos, cartas de professores e uma transcrição parcial da gravação. Quando o advogado de Juliana apresentou um documento que mencionava a possibilidade de uma herança, o murmúrio no salão aumentou. Pedi para falar, e minha voz tremia, mas foi firme. Lembrei o tribunal do que é adequado proteger, do custo emocional que uma mudança brusca causaria nas crianças e do direito de um lar estável. Houve momentos tensos, lembranças surgiam em mim como imagens cruas. Uma noite de doença de Sofia, uma refeição que improvisei, Mateus chorando por não ter o tênis novo. O juiz suspendeu o julgamento por um tempo curto para examinar documentos e, quando voltou, ditou medidas de proteção. O veredito trouxe alívio e um suplício ao mesmo tempo. O juiz decidiu pela guarda provisória a favor de mim, com visitas supervisionadas para Juliana, e exigiu que fossem apresentados laudos psicológicos e comprovações de mudança de vida para qualquer alteração definitiva. Também impôs uma ordem de restrição em caso de comportamento agressivo ou tentativa de aliciamento de testemunhas. Ao ouvir as palavras, senti o corpo inteiro relaxar um pouco, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos ombros.
Mateus chorou de alívio e Sofia, hesitante, encostou a cabeça no meu colo. Juliana saiu cabisbaixa e eu a vi sós abraçada a uma mala que parecia mais cheia de culpa do que de roupas. Na saída, o detetive Carlos me entregou um relatório que comprovava as transferências e que poderia ser usado num futuro inventário. O advogado Roberto me explicou, usando termos simples, que ainda haveria recurso, mas que naquela etapa tínhamos conseguido proteger o essencial. À noite, o silêncio da casa parecia menos ameaçador. Havia o som do ventilador e o cheiro do feijão que eu cozinhava devagar. Cheguei a imaginar que a batalha estava quase concluída, mas sabia que aquilo era só uma estação no longo percurso. As consequências imediatas foram uma mistura de alívio, desconfiança e pequenas vitórias cotidianas. Fomos dormir com a sensação de ter vencido uma etapa, mas o corpo ainda guardava cansaço antigo. Chegou uma carta com uma proposta de encontro supervisionado, e eu passei dias pensando em como aquilo poderia afetar a rotina das crianças. Mateus pediu para que a mãe pudesse ver as fotos antigas, e eu mostrei com cuidado, escolhendo o que acharia menos doloroso. Recebemos ligações de familiares distantes, alguns oferecendo palavras de conforto, outros julgando decisões que não conheciam. A vizinha Ana trouxe uma panela de sopa e falou que quando o fogão esfria, a casa precisa de calor humano mais que de justificativas legais. O primeiro encontro supervisionado aconteceu na sala de visitas do fórum, com a psicóloga doutora Helena presente e anotando reações. Juliana chegou com o rosto lavado, tentou conversar como se as palavras pudessem recompor anos, e eu observei Mateus e Sofia com o olhar que só uma guardiã tem, pronto para intervir se necessário. Depois da sessão, a psicóloga nos passou orientações sobre como conduzir futuros encontros, enfatizou a importância de consistência e sugeriu terapia familiar como um caminho de reconstrução. Na prática, isso significou marcar horários, reservar um espaço seguro e preparar emocionalmente as crianças. Durante a investigação, tivemos momentos que quase quebraram a calma. Lembro de uma manhã em que o detetive Carlos retornou com uma gravação mais completa e uma carta que citava um inventário futuro. A descoberta ativou memórias antigas minhas, de noites em que contei moedas para sobrar um pão a mais. Vi o rosto de Juliana, que começou a dividir a raiva com a ambição, e isso me fez recuar. Havia uma tarde em que suei frio, com a sensação de que todos os nossos sacrifícios poderiam ser resumidos a números numa conta bancária. A tensão apertou a garganta e me trouxe de volta aquelas primeiras semanas após o abandono, quando eu não sabia se dava conta de tanto amor. Em outro momento, uma ligação anônima avisou que uma testemunha estava sendo pressionada a mudar o depoimento e tivemos que agir rápido para protegê-la. Pedi ajuda ao meu amigo Joaquim, que procurou a professora Cláudia para que ela se mantivesse firme. Foi um período de decisões rápidas, de lembrar memórias que doíam e de escolher sermos coerentes com o que defendíamos. Quero explicar de forma simples o procedimento legal que atravessamos. Em casos de disputa de guarda, a primeira medida é garantir a proteção imediata das crianças. Por isso, se solicita a guarda provisória, que é um instrumento que permite que a pessoa que já exerce o cuidado continue como guardiã enquanto o processo corre. O juiz baseia-se em provas de convivência, relatórios escolares, laudos psicológicos e documentos financeiros para avaliar quem oferece estabilidade. Há prazos processuais, audiências de instrução e possibilidade de perícia psicológica. A tutela definitiva só pode ser concedida após comprovação de que a mudança atende ao melhor interesse da criança, que é o critério supremo. Quando há alegação de motivação financeira, como promessas de herança, o juiz avalia também registros bancários e possíveis conflitos de interesse para evitar que a guarda seja tratada como mercadoria. Em linguagem coloquial, o processo procura responder uma pergunta simples: quem pode dar mais segurança física e emocional naquele momento? Os momentos de tensão no tribunal e fora dele foram como cortes que doem e depois cicatrizam de maneira desigual. Havia uma sessão onde Mateus foi chamado a depor e minha mão tremia tanto que quase não conseguia segurar o copo de água. Vi nele a dúvida entre amar a mãe e permanecer seguro. Esse conflito interno ativou uma memória minha de infância, de estar num quarto escuro ouvindo gritos, e fiz a escolha de ser forte para ele. Outro ponto crítico veio numa reunião com o advogado de Juliana, quando soube que ela havia contratado alguém para acelerar a questão do inventário de uma aposentadoria familiar.
Senti raiva e também compaixão por saber que muitas vezes a busca por segurança financeira vem de um lugar de desespero. Nessas horas, respirei fundo, fechei os olhos e contei até 10, lembrando dos jantares que fizemos juntos e das noites em que Mateus me pediu para não me trabalhar para ficar com ele. As decisões que tomei naquela tarde foram analisadas depois por amigos como duras, mas eu só estava tentando proteger 2 seres que cresceram no meu colo. Quando o juiz finalmente leu a sentença que determinava a guarda provisória a meu favor, senti uma mistura de alegria e culpa. Alegria por saber que, na prática, eles não seriam arrancados da rotina que conheciam. Culpa por ver minha filha sofrendo e não saber se a minha decisão de proteger seria entendida como egoísmo. Saí do fórum com a cabeça latejando e com uma pilha de documentos que precisava organizar. A comunidade respondeu. A vizinha Ana trouxe biscoitos, a professora Cláudia ofereceu tempo extra para reforço escolar com Mateus e o amigo Paulo montou uma mesa no quintal para conversarmos e desabafar. Decidimos estabelecer uma rotina de apoio que incluía terapia semanal com a psicóloga doutora Helena, acompanhamento escolar intensivo e encontros supervisionados. Havia também medidas práticas, como ajustar o orçamento doméstico, procurar auxílios e garantir que no inventário futuro não houvesse espaço para surpresas. Essas pequenas ações diárias foram como pontos de luz num corredor longo. O epílogo começa 1 mês depois, com um ar de fragilidade cautelosa. 1 mês depois, as rotinas estavam sendo retomadas com cuidado e disciplina. Mateus voltou às aulas e trouxe para casa um boletim com notas que me deixaram orgulhosas, apesar do vago de noites mal dormidas. Sofia participou de uma oficina de arte na escola da professora Cláudia e ganhou um certificado que ficou pendurado na porta do quarto. As visitas supervisionadas aconteciam no fórum com a psicóloga doutora Helena, anotando cada gesto, e Juliana, ainda vulnerável, mostrava momentos de ternura que nos confundiam. Eu assistia com o coração apertado ao ver minha filha tocando o rosto de Sofia e, ao mesmo tempo, senti uma esperança tímida de que mudanças poderiam ocorrer. Em termos práticos, recebemos propostas de acompanhamento social que propunham cursos para Juliana e suporte psicológico. O detetive Carlos entregou um dossiê completo que ajudou a entender a rede de interesses financeiros que a influenciou. Socialmente, a vizinhança começou a voltar a um convívio mais normal e a professora Cláudia passou a participar ativamente no acompanhamento escolar. Sentia que cada pequeno passo era uma costura fina, uma tentativa de fazer juntos um reparo que não apagaria o passado, mas poderia suavizar feridas. 3 meses depois, a rotina ganhou mais força e os primeiros sinais de transformação apareceram. Mateus começou a frequentar um curso de reforço em matemática e foi aceito num time de futebol juvenil, o que lhe deu disciplina e amigos. Sofia teve sessões de arte-terapia com a psicóloga doutora Helena e começou a desenhar cenas mais coloridas no lugar de figuras sombrias. Juliana participou de um programa de reintegração social e completou um curso de gestão que a deixou mais orgulhosa, do tipo que a faz falar com olhos arregalados sobre possibilidades. Houve encontros intermediários supervisionados que mostraram avanços e recuos, mas, no balanço, percebemos uma mudança de comportamento que poderia pavimentar um futuro de convívio mais saudável. Financeiramente, as transações suspeitas foram alvo de investigação complementar e abriram margem para que o juiz solicitasse esclarecimentos em audiência posterior. Havia dias de dúvida e dias de festa, como o dia em que Mateus ganhou seu primeiro troféu e trouxe para casa segurando firme, e eu senti que nada na sentença substitui a presença nos momentos de alegria. 6 meses depois, as diferenças se tornaram mais evidentes em atitudes do dia a dia. Mateus tinha mais responsabilidade com os estudos e um horizonte de vestibular começava a ser desenhado. Sofia, com apoio da escola, entrou em um grupo de teatro infantil que ajudou a expressar emoções sem medo. Juliana manteve frequência em terapia e manteve um emprego estável, ainda que humilde, e buscou uma forma de participar da vida das crianças sem confundir autoridade com presença. Tínhamos encontros supervisionados mais leves e, em alguns casos, permitimos conversas por telefone quando as reações eram estáveis. Houve uma festa simples na casa da escola para encerrar o semestre, com a participação da professora Cláudia, do diretor da escola Regina, da vizinha Ana e do amigo Paulo, que sempre trouxe um bolo.
Na esfera legal, o processo caminhou para uma fase de avaliação mais longa, com a perícia psicológica sendo marcada para analisar vínculos afetivos. O juiz Estevão salientou que a prioridade era o melhor interesse das crianças e que qualquer alteração de guarda exigiria provas concretas de mudança sustentável. Para mim, aqueles 6 meses foram um aprendizado de que amar também é colocar limites e que proteger não significa punir. Ao final de tudo, restou uma reflexão que carrego comigo. Família é, em essência, aquilo que permanece quando as promessas falham. Nem sempre o sangue define o abrigo e muitas vezes os laços mais profundos nascem de escolhas feitas em noites sem sono. Ganhamos proteção jurídica e perdemos a ilusão de que tudo se resolve num só momento, mas ganhamos a certeza de que o cuidado diário, a escola, os amigos e profissionais como a psicóloga doutora Helena e o médico Renato foram pilares que sustentaram nossa casa. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias de luta e reconstrução. Compartilhe sua experiência nos comentários, começando com "No meu caso", para que possamos criar uma comunidade que aprende junto. No fim, nossas maiores feridas serviram também como sementes de algo novo, e eu espero que cada pessoa que passa por isso encontre forças para proteger quem ama.